Vamos falar sobre o VOD. Será que o VOD, Kat, é o futuro do cinema? Aparentemente sim, assim, se não por só ser uma opção maravilhosa, por enquanto meio que por falta de opção também, né? Exatamente. Já que a gente não está podendo ir ao cinema, a indústria está se movimentando para começar a entrar de vez. Ela já estava, né, no VOD, a gente vai explicar o que é o VOD daqui a pouco, mas agora ela está querendo, inclusive, colocar estreias que estavam programadas para o cinema diretamente no VOD, para a gente não poder perder nada, né, dos grandes lançamentos e tudo mais. O VOD, muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que é, né? Sabe aquela história? VOD, eu sei que é. Aham, Expliquei. sei. É que na real a pessoa acha, assim, ela sabe que existe, né? Mas muitas vezes ela não sabe o que é. Mas quando a gente fala de VOD, a gente está se referindo a Video On Demand. Essa nova maneira de alugar filmes como a gente fazia aí nos anos 90. De ir lá na locadora, pegar o filme, ter que passar X dias com ele, ou poder passar X dias com ele. Você assiste ele quantas vezes quiser e depois você tem que devolver. Isso é o Video On Demand, assim, se você está falando em Video On Demand, o clássico, né? Porque você também pode comprar essas coisas online. É muito diferente, por exemplo, juros, do que a gente vê na Netflix, no Prime Video e coisas desse tipo. Porque a gente está falando de streaming, e streaming não é VOD. Exato, apesar da transmissão que quando você compra, você adquire um filme, ele executa via streaming, né? Nem todo streaming é VOD, mas todo VOD é um streaming, no fim das contas, assim. Então, é porque quando a gente fala assim, ele é exibido no formato de streaming e tal, eu acho que na verdade acaba confundindo mais do que ajudando. Porque, na verdade, assim, o que você tem que pensar é: VOD é aquele vídeo, aquele filme, aquela coisa que você tá alugando, tendo pra você por um tempo determinado e que você paga um valor referente a apenas aquele produto específico que você tá alugando. Aquele filme, aquilo ali, entendeu? E streaming, quando a gente fala em serviços de streaming, o que é legal entender é alguma coisa tipo isso, tipo Netflix, tipo Prime Video, tipo HBO Go, tipo Telecine, esse tipo de coisa, onde você tem um grande serviço com um monte de filmes, com séries muitas vezes, e que você pode assistir o que quiser ali por um valor fixo em um mês. VOD não é isso, não é um valor fixo em um mês que você pode assistir X filmes. É um filme que você aluga, é a mesma coisa que você vai no cinema, você paga aquele valor X pra assistir aquele filme, aquela unidade de filme. Só que com o VOD, muitas vezes, você pode assistir aquele filme várias vezes dentro de um período de 2 ou 3 dias, digamos. Quando começou a surgir a parada do streaming e tudo mais, se colocou na Netflix, por exemplo, como sendo a grande locadora virtual, né? Que você chega e você escolhe o filme, você assiste e tudo mais. Só que a locadora virtual mesmo, de verdade, é o VOD. É o VOD. Porque antigamente, né, quem né, não teve as experiências com as locadoras, antigamente você ia num lugar físico em que tinham vários filmes, sejam DVDs, VHS e tudo mais, e você chegava lá, saiu o filme do Rei Leão em VHS. Aí você, eu quero levar pra minha casa pra passar 2 dias, um fim de semana. O que você fazia? Você pegava lá a fita, levava no balcão, ele fazia o seu cadastrinho, você levava pra casa, quando você devolvia, você pagava o valor do filme, né? Do tempo que você ficou com ele. Essa era a locadora clássica, você pegava 2 filmes, 3 filmes, era você que escolhia, mas tinha um tempo pra você entregar de volta o filme. Normalmente 2 dias ou fim de semana, você alugava na sexta, entregava domingo à noite ou segunda pela manhã ou segunda durante o dia. Existiam os planos diferenciados assim. E aí, onde é que o VOD se encaixa? É que depois de 3 meses que um filme está no cinema, ele sai primeiro aonde? No home video, né? Para comprar em Blu-ray, DVD e tudo mais. E no VOD. O VOD ele se enquadra nesse perfil. Ele saiu do cinema, ele entra direto para você poder assistir. Vou dar um exemplo aqui. Tava louco pra assistir Dois Irmãos, filme da Pixar, que estreou no começo de março. Ele chegou e logo depois os cinemas fecharam. E aí o que aconteceu? Ele saiu no VOD para as pessoas assistirem. Já tá aí, já tá disponível no VOD para as pessoas alugarem. Só que assim, quando a gente fala sobre isso, as pessoas às vezes perguntam assim, tá, mas por que sai no VOD e não sai no streaming? Porque
Dentro do VOD, existe um pagamento individual por cada coisa. Então, aquele pagamento vai para os lucros daquele filme ali, especificamente, entende? Então, quando um filme entra na Netflix, digamos, entrou aí Rei Leão, vamos falar, entrou Mulan na Netflix, tá? Quando você assiste ali no streaming, não quer dizer que aquele lucro daquela assistida, daquele dinheiro, aquela mensalidade que você pagou na Netflix esteja indo pro estúdio que fez Mulan, até porque Mulan é um péssimo exemplo, porque é de 1998, né? Mas, quando você aluga VOD, esse é o motivo pelo qual ele sai antes, aquilo ali se une aos lucros do filme, e é por isso que a gente fala nele ser uma alternativa momentânea, pelo menos, pro cinema, porque quando a gente vê um filme no cinema, a gente paga o nosso ingresso e aquele ingresso ali junta pro que a gente chama de bilheteria, né? A grana da bilheteria do cinema. E agora que a gente não tem como ir até o cinema tem que vir até a gente, mas a bilheteria e esse tipo de... o lucro que vai cobrir os custos daquele filme e que vai aumentar, né, em cima desses custos, que vai fazer o estúdio ganhar dinheiro e tudo mais... Esse lucro tem que ser agora em cima de VOD, tem que ser em cima de um preço específico que você paga para assistir aquele vídeo individualmente, aquele filme individualmente. E aqui, Kátia, a gente tem que entender que existem duas modalidades com o VOD, né? Você pode alugar, que normalmente é um período de 48 horas, alguns streams. Assim que você compra, ele diz assim, olha, você tem 30 dias para dar play nesse filme. Se você não der, ele expira a validade dele. Porém, no momento que você dá play nele, já começa a contar as 48 horas. Então você tem 48 horas para assistir o filme, quantas vezes você quiser, inclusive, né? Você pode ver à vontade, juntar as pessoas e assistir em casa e tudo. E a outra modalidade, além do alugar, é comprar o filme. Sim. Normalmente um filme desses custa 20, 25 reais para você alugar. Para você comprar, ele é tipo o dobro do alugar. E aí quando você compra esse filme, ele para sempre vai estar disponível na sua biblioteca de filmes. Então você pode comprar os filmes digitais, né? E você pode assistir quantas vezes você quiser. São duas modalidades muito comuns nos VODs. Tem alguns filmes que só dá para alugar, tem alguns filmes que só dá para comprar. Que é quando o estúdio ele dá, né? Ele faz assim, rapaz... Eu sei que as pessoas querem ver muito esse filme, eu vou colocar primeiro pra comprar, que é um pouco mais caro, pra tentar ganhar uma grana ali. Isso. E é uma coisa diferente do que a gente tem no Netflix da vida, porque como a gente já discutiu várias vezes aqui, contratos de filmes que não são originais Netflix, por exemplo, eles podem sair daquele serviço de streaming depois de um tempo. Então se você gosta de filme fulano de tal que está na Netflix agora, daqui a 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, aquele filme pode não estar lá. Mas se você compra esse filme em VOD, ele é seu, independente de contrato. Ele vai ser seu, ele sempre vai estar disponível na sua biblioteca. Como se você tivesse, de fato, né, o DVD ou o VHS, ou seja lá o que for físico. Até quando existiu o serviço, né? E internet. Eu não acho que a Google vai acabar com o seu sistema de filmes. iTunes da Apple também é outra chance de acabar, né? Quase zero. Então são empresas muito grandes que estão investindo bastante. Aliás, são os melhores serviços, iTunes, que inclusive é iTunes no celular, e na TV é o Apple TV. Você escolhe a aba Filmes e aí você consegue assistir tranquilamente. E o Google Play, você baixa o Google Play e aí tem no aplicativo, tem site e tudo. Aí você escolhe o catálogo, aí você você compra com a sua conta Google, né, mesmo, e na iTunes você faz uma conta na iTunes, cadastra o seu cartão de crédito. É muito prático, a gente já sabe fazer isso, porque a gente já compra online, a gente já assina Netflix, a gente vai ver um monte de coisa, né? Exatamente. Na verdade, é um jeito bem simples de você fazer isso, só que é uma coisa que eu acho que algumas pessoas ainda precisam se acostumar. Sim. Tudo na vida é costume. Até esse momento inteiro que a gente tá vivendo, ele é muito baseado em novos costumes, novos hábitos que a gente tá criando. E eu acho que esse hábito do VOD, ele é isso aí, ele é uma coisa nova por enquanto, estranha por enquanto, mas que vai se tornar lugar comum. E que eu acho que mesmo depois que passe a quarentena, que passe tudo isso, vai ser uma alternativa real para uma série de filmes aí. Talvez para os lançamentos que não são super blockbusters,
Talvez. É. E aí, funciona assim, você vai lá, do mesmo jeito que funciona... Porque é difícil até a gente dizer assim, do mesmo jeito que funciona o iTunes do seu celular, porque tem gente que não tá acostumado nem com isso, né? Principalmente pessoas Sim. que têm menos intimidade com tecnologia no geral, não Sim, costumam é. fazer isso sozinhas. Então, assim, você cadastra o seu cartão de crédito e aquele filme específico que você resolveu alugar, você vai estar lá, confirmar, você quer alugar esse filme? Sim, você quer alugar aquele filme. Então, aquele valor ali é debitado automaticamente no seu cartão de crédito. Digamos que Sim. você alugue 30 vídeos por mês, 30 filmes por mês. O valor daqueles 30 filmes vai ser individualmente debitado Sim. no seu cartão de crédito. É. Mas se você assistir só 2 filmes em um mês, que você queria muito, não tinha nos streamings, não tinha na TV, não tava passando, então eu aluguei ali em VOD. Você vai pagar o valor só referente a esses 2 filmes que você assistiu. Então, o valor, essa é a parte mais importante do VOD, é individual. Individual. Por filme, Você não né? tá pagando por um serviço mensal. Você tá pagando por filme. E inclusive alguns VODs eles colocam tipo trilogias. Trilogia de Volta para o Futuro. Aí você compra os 3 filmes, aí você pode assistir os 3 filmes. Mas eles fazem uns pacotinhos assim, às vezes, com determinados filmes, principalmente de franquias, né? Mas ele é muito simples porque todos eles têm lá o valor da cara. Para alugar é R$11, para comprar é R$30. É isso, meio... Tá meio jogado ali, sabe? E eu fico pensando o impacto que a gente tá tendo agora, passando por quarentena, confinamento e tudo mais. Tem muita gente que tá aprendendo a usar streaming e tá aprendendo voz, tá procurando. Você sempre viu aplicativo na sua TV lá do Google Play, da Apple TV, do próprio Now. Você tem lá, inclusive se você assina, se você E não assinante sabia da pra NET, que era, né? Não sabia usar, mas agora o surgiu Now, a o Now é necessidade exatamente isso. O Now, ele é o VOD. Porque ele tem a locadora lá, você escolhe e você assiste da forma que você quiser. Algumas coisas precisam melhorar ainda no Now, porque acho que os estúdios estão se adaptando, os serviços estão se adaptando, porque eles lançam tipo um filme, ele é dublado. E aí você compra pensando que vai ter as duas opções, dublado e legendado. E só tem dublado, né? Ele só tem dublado, ele tem que ser mais específico nisso. Pra você não comprar e dizer assim, putz, mas não queria dublado, eu queria legendado. E aí você já comprou dublado. Então, esse tipo de coisa precisa ser mais tem que ficar clara. atento, Porque, tem que ficar atento. porque, por exemplo, a Apple TV não tem isso. Ele lança lá e você escolhe qual você quer assistir, dublado ou legendado. A sua opção tem que ser dessa forma. O bom de você comprar tipo no Google Play, é que você compra com a sua conta Google. Quando você for lá no YouTube, você vai no seu aplicativo do YouTube, você vai lá na opção compras, o filme vai estar lá, então você pode assistir o filme no YouTube, integrado, né, o Google Play com o YouTube. Então eles estão facilitando, porque as pessoas já sabem utilizar o YouTube, né, então fica mais fácil para você ter acesso aos conteúdos. As empresas têm que entender que se elas estão lançando o filme, está disponibilizando no VOD, tem que colocar dublado e legendado, porque é o básico, né? O básico de um serviço de VOD, de streaming ou o que seja, por questão de acessibilidade, né? Deveria ser, né? Mas nesse ponto a gente acaba voltando aí meio pros anos 90 das locadoras, que existiam cópias que eram só legendadas ou só dubladas. Acontece, mas eu acho que é uma coisa que vai sumir também, porque mas naquela época, hoje em dia, não faz sentido. Era por defasagem tecnológica, né? Exatamente, não tinha, hoje em dia não faz o menor sentido. O VHS, por exemplo, né? Não tinha como, né? Mas aí com a parada digital, com o DVD e tudo mais, isso meio que caiu em desuso e desapareceu. Não tem mais como, gente. Não tem mais como você lançar um vídeo, um filme pra você assistir, pra você alugar e ele ser só dublado ou ele ser só legendado, né? Tem que ter inaceitável. As opções Hoje em dia é inaceitável. É por isso que os streams eles acabam ficando muito na frente, porque você vê Netflix, ela lança uma série mundialmente e com 10 idiomas. Todos os idiomas. É perfeito, né? Isso. Nossa, muito bom. Então é pensar no público também. Mas pensando aqui em futuro, o que pode impactar? Por quê? Tem muitos filmes que estavam engatilhados para sair, acabaram sendo adiados. Que ainda estão, né? Engatilhados para sair. Ainda estão, assim, né? Foi adiado, mas ainda tá ali. Tem alguns bem próximos da gente aqui que estão com as datas agendadas, mas que deve ser adiado. Ou não, dependendo do da correr situação. Da carruagem aqui. Mas o que pode mudar? Porque foi feita a pergunta assim, poxa, porque o presidente da Universal, o CEO da Universal, foi perguntado para ele depois do sucesso do Trolls, né? Ele lançou o Trolls 2, foi o primeiro experimento
do momento de coronavírus e pandemia, o primeiro experimento foi com Trolls 2, que estava programado para estrear no cinema. Eles lançaram no VOD, direto. Lançaram direto. E o filme fez um baita sucesso, arrecadou 100 milhões de dólares e tudo. Mas o que é que significa essa grana? Porque quando você lança para cinema, você tem que dividir o ingresso do cinema com... Né? Então normalmente fica 50%, 50%, depende muito do contrato, às vezes primeira semana é um valor, segunda semana é outro valor, mas normalmente fica naquela base ali. Se o ingresso é R$10, R$5 vai pro estúdio, R$5 vai pro cinema. E depois isso vai diminuindo e vai sendo um pouquinho diferente. Com o VOD é um valor bem mais baixo. 30%, 20% pro serviço de VOD. Acredito que sim. Porque assim, em termos logísticos, né, Juras, a gente sabe que a dificuldade é bem menor, porque não existe esforço físico em você estar carregando uma cópia de um lado para o outro, abrindo uma sala, limpando a sala, pagando funcionários que vão trabalhar naquela sala, fazendo funcionar a bomboniere, fazendo funcionar tudo ali, uma estrutura dentro do cinema, o pagamento do aluguel do espaço dentro do shopping, muitas vezes. Então tudo isso são custos ali dentro que quando você fala em VOD não existem. Então o percentual realmente é para ser sempre muito menor. Sim, às vezes é 20%, 10%, dependendo do serviço. Para o estúdio é muito mais interessante. Se as pessoas aderirem ao VOD, aí muda um pouco de figura. Por quê? Se as pessoas realmente entrarem de cabeça no VOD, tem estúdio que vai fazer o seguinte, que nem o presidente da Universal. Não, os próximos lançamentos aqui, a gente pensa lançar ao mesmo tempo, em VOD e em cinema. E aí é todo mundo assim, como assim? As redes de cinema, né, começaram... Calma aí, chapa, né? Você tá mexendo no nosso aqui, rapaz, porque o cinema meio que sempre foi intocável, né? Primeiro sai em cinema, depois sai em home video, em stream e tudo mais, mas aqueles 3 primeiros meses tem que ser exclusivo do cinema. Sempre foi assim, mas a gente não tem mais como você pensar no sempre foi assim dentro do que está acontecendo agora, né? Exato. É a única possibilidade, só existe isso. Ou você faz isso, ou você adia o seu filme que já tá com tudo pago, com campanha montada, com o público esperando, com trailers que estão aí muitas vezes há mais de um ano, e você adia ele por tempo indeterminado. Então você vai estar prejudicando as chances daquele filme de alcançar ali o topo da campanha dele, o topo do buzz ali com o público realmente. Ou você vai estar cedendo a essa coisa de que não, tem que ser primeiro no cinema mesmo quando não tem cinema, que é algo que eu acho que não faz tanto sentido pro que a gente tá vivendo agora. É impensável você obrigar as pessoas a irem para um espaço público de aglomeração para fazer a indústria continuar andando. Acho que tá totalmente fora de discussão isso. É uma pergunta boa isso, ó. Por exemplo, Mulher Maravilha, né? Filme da Mulher Maravilha, esperadíssimo e tudo. Se a Warner decidisse assim, olha, vamos lançar ao mesmo tempo no cinema e no VOD. Lembrando que o ingresso de cinema varia, né? De cinema para cinema, de sala para sala e tudo mais. Vamos supor aqui que o ingresso de cinema custa R$25. É um bom número. Normalmente, dependendo do dia, é um bom número. É um número bem meio termo, assim, é bem legal. R$25. Se a Warner falar assim, olha, você pode assistir no VOD na sua casa, no dia da estreia do filme, mundialmente, em que ele chega nos cinemas e tudo, se você pagar R$40. É porque o cinema, ele é uma atividade social, né, Juras? A gente sabe que é relativamente raro as pessoas irem sozinhas ao cinema. Então imagina-se que quando você fala na sua casa, você também muitas vezes não vai assistir só. Então aquele valor ali é mais comparável com o valor de 2 ingressos na cabeça do estúdio, assim, do que de um ingresso individual. Então faz sentido quando você pensa por esse lado. Porque quando você vai pro cinema, você vai de galera, por exemplo, cada um pagou seu ingresso. É diferente do VOD, que aí você paga um ingresso e se tiver várias pessoas na sua sala por 2 dias, por 2 dias, dá pra ver. Dá pra chamar todo mundo. Ô, galera, aluguei aqui o Mulher Maravilha. Pode até uma nova rotina, né, da galera voltar a assistir filme de galera em casa e tudo mais. É que é uma coisa bacana, né? Coisa que acontece muito em séries blockbusters, principalmente Game of Thrones, que foi o maior fenômeno disso. Acho que tem uma grande estreia, imagina um Vingadores Ultimato. Ele vai sair, vai estrear na sexta-feira, no mundo inteiro nos cinemas e no VOD também. Será que a galera não iria se reunir pra assistir em casa, todo mundo junto, numa TVzona massa e tudo mais, com a sua comodidade, no seu local? Será que as pessoas não iriam escolher isso? Essa é a grande dúvida. Então,
É porque Hollywood. existem ônus e bônus, né? Aqui, quando a gente fala sobre isso. Se a gente tá falando em sala de cinema, a gente tá falando de uma estrutura que é muito mais elaborada, que a gente vai ter uma qualidade de som, um tamanho e qualidade de imagem, uma experiência imersiva, que não é legal ficar com o celular, que você não é encorajado a falar com os outros, que Não você tem vai estar pause, totalmente né? dentro daquele filme e não tem pause. Então aquilo direto. ali é uma coisa, é como se você tivesse a experiência máxima do que é viver, dar um pause na sua vida pra viver só aquele filme com o máximo de imersão possível. No entanto, quando a gente fala sobre assistir em casa, sobre VOD, vou convidar os meus amigos e tal, isso dá um conforto a mais, isso dá a opção de você não sair de casa. Se você tem alguém que tá em casa doente, ou então que não tá muito em condição de sair agora, ou então que trabalha o dia inteiro, só chega em casa às 10 horas da noite, mas começa a trabalhar às 6 horas da manhã do outro dia, que tem muita gente que tá nessa situação. Não dá pra você sair pro cinema pra assistir uma estreia dessa, voltar e dormir só 2 horas ali de um dia pro outro, 3 horas de um dia pro outro. Tem também a proximidade das pessoas das redes de cinema, né? A gente tem uma certa proximidade física de cinemas aqui, mas tem muita gente que tem cidades, tá em várias cidades do Brasil cinema. e do mundo, que não tem cinema, ou que tem cinema que tem um filme só, 2 filmes só. Sim. Então essa medida do VOD, essa inclusão do VOD é exatamente isso. É uma medida muito inclusiva, por mais que a gente tenha essa primeira impressão de que talvez ela seja excludente ali no sentido de acabar com o cinema. Não vai acabar com o cinema, não vai acabar com a experiência que a gente tem ali dentro do cinema, não vai acabar o cinema como experiência social, como experiência cinematográfica, não vai. Mas eu acho que é uma opção que, depois desse momento que a gente vive, tende sim a ficar, porque ela acaba com uma série de problemas que são inevitáveis em termos de distribuição aí mundo afora. Talvez a janela diminua, né? Tipo, o filme estreou e daqui um mês ele entra no VOD. Eu acho que vai ser menor do que isso, Juras. Eu realmente acho que vai ser menor do que isso, porque a não ser que exista uma pressão muito grande por parte das redes de cinema em si, e eu não sei se eles têm tanto... mas eu não sei se eles têm tanto poder de barganha assim, uma vez que você discute o nível de poder de barganha das redes de cinema com o nível de poder de barganha dos estúdios, uma vez que exista essa possibilidade de ganhar dinheiro realmente, de cobrir e subir muito a grana que você gastou ali em cima da produção daquele filme. Se existe essa possibilidade, as produtoras, elas vão preferir o VOD muitas vezes, ou então elas vão querer colocar no cinema e no VOD ao mesmo tempo, uma vez que isso seja provado como uma atividade, uma opção lucrativa. Então assim, quando você coloca Universal, Disney, quando você coloca essa galera aí versus redes de cinema, nacionais ou locais, ou seja o que for, pra mim, pessoalmente, assim, vendo, eu acho que o poder de barganha de um e da outra existe uma disparidade muito grande. Eu sei que existe todo o lado histórico, né, das parcerias entre estúdios e cinemas, e o glamour, né, da estreia, da premiere, numa grande tela, toda aquela parada pompa que Hollywood tem, né, das grandes estreias e tudo. Mas isso vem caindo, né, por causa dos grandes streams. A gente tá vendo grandes lançamentos. A gente viu Martin Scorsese lançando um filme de 200 milhões na Netflix. Você viu vários desses movimentos estão acontecendo cada vez mais frequentes, né? De que a Hollywood mudou, a indústria mudou. O cinema, ele sempre enfrentou adversários. O primeiro adversário do cinema era o próprio cinema, sair do mudo pro falado. Aí depois a televisão. Aí depois a televisão chamando as pessoas, fica em casa. O negócio é assistir coisas em casa. E o cinema caindo. Aí eles lançam a tecnologia 3D para tentar atrair as pessoas com o cinema, com a novidade e tudo. Então o cinema sempre enfrentou o VHS, o assistir filme VHS, em casa, o streaming, tudo isso, né? Tudo isso que a gente falou aqui foi meio que rival do cinema, mas que o cinema perdurou de qualquer maneira, que eu acredito que vai perdurar. O download ilegal de filmes, né? Que é muito, extremamente popular e que vai continuar, a não ser que existam possibilidades que são muito mais práticas do que isso. Porque existem várias pessoas que estão dispostas a pagar para não ter que levantar e ali baixar um filme legalmente, se sentir mal porque tá fazendo isso, porque é ilegal, importante dizer, tá? Por mais que exista gente que tenha isso como hábito, é uma coisa que é ilegal. Então, o máximo de muita gente desaprendeu também, puder... né, Kátia? Muita gente desaprendeu a baixar filme. Muita gente utilizava, baixava série, baixava um monte de coisa. E aí com os streams facilitando, trazendo estreias mundiais
e os valores sendo mais econômicos, porque às vezes um valor de um streaming é um valor de um ingresso de cinema. Então você vê assim, opa, peraí, um mês de streaming é um ingresso de cinema, eu vou ficar com o streaming, né? É isso, é exatamente isso. Quando existem opções melhores, até uma coisa que muita gente considerava muito prática, várias vezes se torna obsoleta. Mas eu acho que não é por isso que você... Cara, assim, falando de cinema, não é porque o VOD vai ser uma opção mais conveniente pra muita gente, porque vai ser a primeira opção de muita gente. Eu não acho que isso vai fazer o cinema sumir. E eu também não acho que o medo do cinema sumir, que pra mim é até surreal as pessoas acharem que isso vai sumir, porque atividades sociais, no geral, se mantêm. Porque nós somos seres sociais, algo que a gente está percebendo muito agora durante essa quarentena, em que a gente não pode ter essa interação social. Tudo que a gente quer é encontrar um amigo, comer numa praça de alimentação e ir pro cinema. Então é uma coisa que eu não acho que vai sumir. E eu acho que essa coisa, esse medo, não pode ser uma motivação, uma coisa que vai parar, na verdade, né? Algo que vai impedir novas opções, novas coisas de surgirem, porque, novamente, a gente está pensando na gente, nas nossas possibilidades, na nossa realidade em que a gente pode ir para o cinema 3, 4 vezes por semana, e não pensando nas pessoas que não têm tempo, que não têm acesso ao cinema, que não têm condição financeira para ir tantas vezes ao cinema. Cinema então, assim, é um negócio muito caro, né? É um lazer. Muito caro. Muito caro. Muito caro. Então, quando a gente faz essa rede de proteção em cima daquilo ali que a gente consome da nossa maneira, é importante a gente saber que muitas vezes a gente está excluindo várias pessoas que queriam também ter acesso cultural àquele conteúdo. Eu acho que o que vai acontecer é essa constante loucura por calendário, por disputa de calendário. A Disney tá lançando agora trocentos filmes por ano, então ela tá ocupando o calendário do ano inteiro. Aonde é que eu encaixo o meu aqui? Encaixa de outras maneiras. Quando você tem VOD, quando você não tem só um espaço de, sei lá, 15 filmes que estão em cartaz agora no cinema, você não precisa entrar nessa disputa. A disputa vai virar outra coisa, ela vai virar uma disputa de qualidade de conteúdo e de qualidade de marketing. Então isso aí abre várias outras possibilidades. E pra gente como público, isso é muito interessante, porque quanto menos existir uma sensação de monopólio, digamos assim, em uma indústria que é tão cultural quanto a cinematográfica, melhor. Mais a gente vai ter acesso a histórias mais plurais. Talvez o cinema nacional precise disso aí, ou se beneficie muito disso aí. Talvez a gente passe a assistir mais filmes coreanos, como a gente assistiu com Parasita, por exemplo. São coisas que normalmente não chegam até a gente e que é algo que eu acho que o VOD pode mudar completamente, de um jeito que não vai ter volta, e que eu acho bem interessante. O VOD já chegou, já é forte, tem muita gente que já consome, que isso pode ser o futuro, talvez não do cinema, mas o futuro do entretenimento. Mais possibilidades da gente consumir filmes, dos filmes chegarem mais longe, dos cineastas verem seus filmes sendo vistos por uma multidão, como foi com Roma lá do Cuarón na Netflix, que ele ficou bem feliz assim, cara, se eu lançasse no cinema, talvez ele entrasse no circuito de arte e tudo mais, mas ele entrou na Netflix e foi pro mundo inteiro tendo possibilidade de assistir. Essa é a maravilha da internet, essa é a maravilha do streaming, essa é a maravilha do VOD, que possibilita acesso onde tiver internet, a pessoa vai ter acesso a esses filmes, né? Fechou? Falamos sobre o VOD. Você acha que vai ser o futuro do cinema? O que é que você acha dessa tecnologia? Você já utiliza? Qual o seu serviço favorito? Coloque aí nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. Aproveita para se inscrever no nosso canal aqui, para não perder absolutamente nada, e clicar no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. E se gostou desse vídeo, joga o like! Joga o like! E a gente se encontra na próxima. Tchau!